Muito boa noite, bem-vindos a mais umas Fatias de Conversa de Cá, iniciativa do Grupo Teatro Fatias de Cá, uma tertúlia sobre Tomar, sempre às sextas-feiras, sempre às 21h21. Estas conversas decorrem no sótão da sede do Fatias de Cá, em Tomar, na Corredora, e são transmitidas em direto, streaming, através do grupo, do canal do YouTube do Grupo Fatias de Cá Cinema, onde os espectadores podem colocar questões, se assim o entenderem, sobre os temas que vamos aqui abordar ao longo da noite. Em todas as sessões há sempre dois convidados para responder a uma pergunta simples que é: do que é que Tomar precisa? É este o mote da nossa tertúlia. Hoje, para responder a esta questão, temos connosco António Rebelo, professor aposentado, blogger, um acérrimo defensor da história e do património de Tomar. Do meu lado esquerdo, Paulo Moura, professor e também elemento do Fatias de Cá. Para moderar o debate, temos aqui hoje como convidado Manuel Fernandes Vicente, do jornal A Barca, e eu, José Gaio. Vamos então começar. Do que é que Tomar precisa? Passava já a palavra António Rebelo. Bem-vindo a Tomar. Sabemos que tem estado por fora, mas acompanha sempre esta dinâmica de Tomar. Do que é que Tomar precisa? Boa noite, antes de mais nada, obrigado ao Carlos por ter lembrado de mim. Como eu disse há pouco, a um nível genérico, digamos assim, o Tomar precisa de gente. E porquê é que Tomar precisa de gente? Porque há 50 anos, em termos eleitorais, a primeira cidade aqui do Norte era Abrantes. A segunda era Tomar e a terceira era Orém. 50 anos depois, a primeira cidade do Norte é Orém, a segunda é Tomar tal qual como estava e a terceira é Abrantes, ou seja, houve uma inversão total em termos de população. Por conseguinte, parece-me indiscutível, mas tudo é discutível, claro. Indiscutível é uma maneira de dizer que Tomar precisa de gente. Ok, já vai ter a oportunidade de desenvolver a sua ideia mais à frente. Para já esta introdução, Paulo Moura, do que é que Tomar precisa? Olá, boa noite. Viva! Tomar, por estranho que pareça, aquilo que eu venho defender é uma tese parecida com esta. Tomar não precisa de nada. Tem tudo o que precisa. Mas é preciso situar este nada, porque é um nada que parece que é demasiado redutor naquilo que eu estou a propor. Eu tenho acompanhado também com algum cuidado as sessões que foram feitas e aquilo que as pessoas trouxeram para aqui são coisas com certeza muito positivas, gostei delas todas, mas queria só acrescentar a cada uma delas este tema em particular, que são as pessoas. Portugal, para Tomar, não precisa de nada, porque tem as pessoas e esse é que é o fator determinante. É o que a gente depois vai ver, não é? Portanto, há aqui pontos de contacto nas vossas propostas. Vamos já perceber quais são esses pontos de contacto. Professor Rebelo, António Rebelo, desenvolvendo, portanto, temos esta crise demográfica em Tomar. Tomar perdeu população nestes últimos 10, 20, 30 anos, perdeu muita população. Perdeu muita população e o que é mais preocupante é que o ritmo está-se a acentuar.
Quer dizer, quem pensa que a coisa se vai resolver com o tempo, é natural que se resolva. Isso um dia acabará por ficar vazio, se calhar. Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu disse é que precisa de gente, mas será talvez necessário acrescentar, precisa de gente capaz. E, sobretudo, precisa de gente mais capaz, a nível genérico. Porque é que eu digo precisa de gente mais capaz? É porque eu ouvi com a devida atenção as propostas que aqui foram feitas nas 4 sessões anteriores, que foram possivelmente muito úteis, mas eu diria que são propostas extemporâneas ou prematuras. Porquê? Porque nestas coisas é exatamente como na construção civil. Começam-se as casas pelo projeto e depois os alicerces. Ora, nós aqui em Tomar, que eu saiba, nesta altura não temos nem uma coisa nem outra. Quer dizer, nem temos projeto, ninguém sabe bem para onde é que a gente vai. Eu, pelo menos, não sei. E não me considero propriamente um ignorante chapado. Não sabemos para onde é que vamos, nem sabemos quais são as prioridades. E não sabendo quais são as prioridades, pode-se fazer tudo e mais alguma coisa que é assim uma espécie de peso sem pernas de pau. Quer dizer, o indivíduo não sabe o que é que anda a fazer, porque é que anda a fazer, que resultados é que isso vai dar. Um exemplo. A senhora Presidente da Câmara, com quem tenho um excelente relacionamento, ao contrário daquilo que as pessoas julgam, não tenho razão de queixa nenhuma em termos pessoais. A senhora Presidente da Câmara disse, salvo erro ontem ou anteontem, que andava a ver se atraíam empresas da área da energia para criar valor acrescentado. É uma excelente ideia, não tenho dúvida nenhuma. Agora, talvez fosse mais útil a senhora Presidente pensar que a própria Câmara, sem necessidade de empresas da área da energia ou coisa, também pode contribuir para criar mais-valia, se não se enganar nas prioridades. Já vamos perceber como é que isso pode concretizar. Voltando ao Paulo Moura, Tomar precisa de pessoas? Não, tem as pessoas certas, aquilo que elas fazem depois é que faz a diferença. Esta é que é a tese que eu gostava de defender, está bem? Como é que podia explicar melhor? Claro que sim. Eu queria só acrescentar outra coisa, que era, obviamente, que Tomar vive aquilo que todos os concelhos aqui da Redondeza vivem, Orém, Torres Novas, Entroncamento, Abrantes, que é a tendência de perder pessoas, no sentido do interior para o litoral, em que o ordenado médio é muito parecido, anda à volta na casa dos 1.050, 1.100 euros. Toda a situação é muito parecida entre as cidades com que nós convivemos. Claro que à medida que a gente vai para o litoral, tudo aquilo se torna um bocadinho mais caro. Tudo se torna um bocadinho mais caro. Mas o que é que defende para motivar para que estas pessoas produzam mais e sejam mais úteis a Tomar? Aquilo que eu estava a tentar explicar era que este movimento de pessoas, este movimento coletivo de pessoas é muito regular entre si, mas Tomar tem a vantagem ou a diferença de que melhor. É verdade que quando a gente pergunta o que é que Tomar precisa, dividimos as pessoas em dois tipos. Aqueles que são... Que a gente pergunta sempre aos senhores da política, pessoas que decidem o que é que eles querem para Tomar, o que é que eles decidem por fazerem Tomar. E depois perguntamos às pessoas civis o que é que as pessoas gostavam de ver para Tomar. E aquilo que eu estou a propor era que as pessoas que... Esta sociedade civil organiza-se de forma que tem a força que a sociedade política não tem, nomeadamente naquilo que são as festas, as festas dos Templários, Os tabuleiros. as festas dos tabuleiros, toda esta sociedade civil está, como digo, eu moro num concelho, trabalho noutro concelho, convivo com este em particular. Há uma diferença enorme naquilo que são as pessoas que vivem aqui e que trabalham para este... Tem uma visão de fora para dentro, vá lá. O sentido da cidadania que as pessoas têm é diferente daquilo que acontece nestes concelhos que eu estou a falar. Ok, muito bem. Voltando, António Rebelo, à sua ideia
captar gente capaz. Como é que nós conseguimos captar e motivar gente capaz para tomar? Olha, nós conseguimos captar gente capaz e gente mais capaz se começarmos a agir com razoabilidade. Aquilo que eu observo, e já lá vão 80 anos por aqui ando, não é? Aquilo que eu observo é que os melhores foram-se embora. Genericamente, claro, não foram todos, como é evidente, não vamos ser absolutistas, não foram todos, mas uma grande parte foram-se embora. Por alguma razão. É que não só foram-se embora, mas não voltaram. O que é que justifica isso? Isso seria demasiado complexo e daria para não sei quantos programas examinar essa coisa toda. O ponto é este, parece-me a mim, com o devido respeito. Nesta altura, aquilo que é fundamental para tomar é criar as infraestruturas de acolhimento necessárias. Tomar é atualmente na região centro e nós devemos considerar que Portugal é um país extremamente pobre em monumentos. Larguem lá essa ideia de uma grande riqueza monumental. Somos muito pobrezinhos. Comparativamente, somos muito pobrezinhos. Acontece que aqui na zona temos 3 monumentos património da humanidade. Tomar, Batalha, Alcobaça. E depois temos Fátima, que é um fenómeno à parte. Bom, quando observamos estes 4 centros, o que vemos é que, tanto em Fátima, como na Batalha, como em Alcobaça, eles já resolveram, já ultrapassaram o problema das estruturas de acolhimento dos turistas. Ou seja, já têm estacionamento em quantidade e qualidade, já têm instalações sanitárias em quantidade e qualidade, já têm uma sinalização eficaz e já têm salas de acolhimento, etc, etc. Designadamente em Alcobaça, isso é particularmente visível porque os mais velhos lembram-se com certeza, o estacionamento era à frente do mosteiro. E, no entanto, havia um jardim, havia um estacionamento. Eles acabaram com o jardim, acabaram com o estacionamento, puseram aquilo exatamente como na Idade Média, é um imenso terreiro de terra batida, e foram fazer o estacionamento a 1 quilómetro, cá em cima, ao pé do hospital. Para quê? Para obrigar os turistas a fazer o trajeto a pé entre o estacionamento e o mosteiro. Porquê? Porque os turistas compram é quando andam a pé, não é de automóvel. Os turistas compram quando vêm, quando passam pelas ruas. E, portanto, tem que se proceder de modo a levar os turistas a andarem nas ruas, a fazer um circuito urbano. Acresce que em Tomar o problema é particularmente mais grave, porque Alcobaça é no centro de Alcobaça. A Batalha é no centro de Alcobaça e a Batalha é muito pequenina. Fátima foi feita expressamente. Em Tomar, pelo contrário, é um problema que só se coloca em Sintra. Em Sintra, com o Palácio da Pena, é a mesma coisa, é excêntrico. Por conseguinte, aqui em Tomar, só para concluir esta parte, há necessidade, a meu ver, urgentíssima, já devia ter sido feito há X tempo, de criar estacionamento, isto interligado, de criar estacionamento e uma ligação rápida e não poluente entre a cidade e o convento e a cidade. Para quê? Para que os turistas, quando cheguem a Tomar, já sabem que vão para o Parque A, ou para o Parque B, ou para o Parque C, ou para o Parque D, e daí têm que fazer um pequeno trajeto na cidade, apanham o transporte para o convento, veem o convento, descem, pronto. Quer dizer, está tudo balizado, que é o que atualmente não acontece. Muito bem. Ok. Vamos então. É uma ideia muito, muito, muito interessante e tem muito para explorar, com certeza. Voltando aqui à ideia de Paulo Moura, das pessoas certas, temos as pessoas certas, não é? Então, voltando ao princípio, do que é que Tomar precisa? Eu posso imaginar que a preocupação que as pessoas têm é sempre a mesma, que é garantir que o Conselho tem pessoas, que as pessoas vivam bem, que ganhem o suficiente ou mais do que os outros. Esta é uma preocupação que é recorrente e transversal a todos os municípios. Isso é uma coisa. Outra coisa depois é aquilo que cada um oferece. O Conselho da Marquinha tem, obviamente também ligado aos Templários, tem o Centro Interpretativo dos Templários e tem um museu hermético, se não é assim, uma coisa parecida com isto. E por isso,
acabam por concretizar o seu desígnio daquilo que é a arte da museologia, o objetivo que eles possam ter. Mas eu estou convencido, quer dizer, desconfio, que isto é uma espécie de uma obrigação que todos os concelhos têm, todos os municípios têm, porque há ordens claras e dinheiro claro que é exatamente para aquilo. E por isso acontece com aquilo que a gente vê nestes municípios e aquilo que acontece com algumas das propostas que estão em cima da mesa, ou que foram postas em cima da mesa, enquadram perfeitamente nesse desígnio. Não é? Eu li na semana passada o Mirante e vi com alguma graça, acho que é Hugo Costa, dizia com um senhor aqui da Praça Política de Tomar, deputado na Assembleia da República, dizia com alguma graça que o truque está na diferenciação, ou seja, aquilo que diferencia Tomar, obviamente já não era o Convento de Cristo, porque esse é óbvio, era o Nabão. Certo? E tem toda a razão. O Nabão é um rio que atravessa a cidade é muito bonitinha, tem uma história extraordinária e tudo isso é muito bem e replica-se em todos os concelhos. Todos os concelhos gostavam que isso fosse verdade no seu próprio concelho. Claro, Constância não tem bem esta sorte, porque ainda não consigo provar que esta ligação estreita com Camões. Volta atrás, aquilo que eu estou a propor é que as pessoas que convivem neste concelho fazem deste concelho uma coisa que não acontece nos outros concelhos. Ninguém os obriga, ninguém os paga para isso. São pessoas que se dedicam e fazem para que isso aconteça. Em vários campos, no caso não interessa, mas continuo a achar que esta que é a grande diferença que Tomar transporta por si. Eu não sou de Tomar. Preciso que fique escrito, preciso que fique claro que eu não sou. Mas pronto, é essa visão diferente de alguém que vem de fora. Sim, sim. Isso bem. Muito bem, voltamos então. António Rebelo, há pouco tempo publicou um texto em que, em Tomar, os turistas que se amanhem. É um bocado essa a ideia de que defende. É isso. Eu não sou turista, já fui 2 vezes às retretes da Várzea Grande, estão fechadas, não tem lá explicação nenhuma. E não sou turista. Claro, eu, como não sou turista, sei que há umas na rodoviária, que às vezes também estão fechadas, que há outras na estação da CP que tem que se pedir a chave ao chefe da estação, mas os turistas não sabem. Aquilo são umas instalações sanitárias que custaram cento e muitos mil euros. Eu espreitei lá a porta é gradeada, a porta é jeitosa, graficamente resulta assim, é gradeada. Eu espreitei pela grade e vi lá dentro, ao lado de cada porta interior, tem uma folha de papel A4 e escrita à mão, numa está WC homens e na outra está WC não sei o quê, porque ela está assim de esguelha, não sei se é mulher, se é senhora. Então, quer dizer, umas casas de banho de 130 mil euros não têm sinalética adequada, tem uma folha de A4 escrita à mão. Que raio de história é esta? Vamos então. Só para concluir, Zé Gaio, isto é escandaloso. Tal qual como é escandaloso o estado a que isto chegou de realmente não termos infraestruturas. Mas é uma oportunidade. E a mim o que me entristece e o que me preocupa profundamente, apesar da minha idade, porque o que vier agora já não é para mim, né? Eu não tenho ilusões. O que me preocupa é que na altura em que eu tive a estupidez, digamos assim, de falar com um membro atual do Executivo, não quer dizer que fosse masculino ou feminino, era um membro atual do Executivo, e disse, eu tenho um plano local de turismo, talvez houvesse interesse em discutir. Foi a mesma coisa que eu lhe tivesse dito, tenho aí um inferno, por acaso não querem comprar. Ficaram horrorizados, assim, com esta gente não se pode fazer nada. Portanto, nós temos porque esta é normal que não saibam. O normal é a gente não saber. Mas há sempre quem sabe mais do que nós. Portanto, deve-se aceitar, dialogar, conversar, ver o que é, e daí então depois dizer, olha, isso não presta, a gente não quer. Agora, a priori, recusar qualquer discussão é uma situação que eu não entendo. Pode-se concluir que as 300 mil pessoas que visitam anualmente o Convento de Cristo não são aproveitadas, entre aspas, por Tomar, é isso? Eu diria mais, não é só as 300 mil pessoas que visitam o convento, visitavam em 2019. Pronto. Não são cabalmente aproveitadas, como essas 300 mil pessoas, se calhar podiam ser 400 mil ou 500 mil, se as coisas têm sido bem feitas e de forma atempada. Eu, aqui há tempos, fui a São Tiago de Compostela, com uma agência normalíssima.
e levava um guia-intérprete e conversámos, e eu disse que tinha sido guia, e assim, indiano e tal, e fomos a conversar. O homem disse-me horrores de tomar. Diz que os profissionais só cá vêm em último caso, quando não é possível outra coisa, é que cá vêm. Porquê? Não têm onde parar, têm que largar os clientes e estacionar para os pegões altos, e tanto nos pegões altos como lá em cima não têm muita facilidade para para manobrar o autocarro. Depois há um problema, lá está, de instalações sanitárias. Há o problema da vinda à cidade, que não podem descer, não se sabe bem porquê, têm que ir dar uma volta e depois não sabem onde é que vão parar cá embaixo. Não há estacionamento. E assim sucessivamente. Portanto, o que eu digo é o seguinte, em resumo, e depois estou pronto a alargar. A senhora Presidente resolveu fazer agora a 6ª alteração ao orçamento e transferiu o dinheiro da habitação para a promoção turística. É uma asneira monumental, não vale a pena andar a ampliar a promoção turística se a gente depois traz cá turistas que não têm condições para receber. Não há condições. Nós não temos condições para receber. Sim, senhor. Voltamos então aqui a Paulo Moura, a sua proposta. Falou nos Templários, Vila Nova da Barquinha, que tem investido na área dos Templários, não é? Tomar, cidade templária, que tem este slogan, em que é que se pode diferenciar dos outros concelhos? Deve apostar nesta temática templária ou noutra? Aparentemente sim, aparentemente é uma espécie de um clichê, se calhar a palavra não é correta, mas é a obrigação de cada município apostar numa coisa que seja diferenciável e Capital de, não é? Mas voltamos outra vez ao mesmo princípio, que é voltamos sempre ao mesmo coisa, que é, se calhar eu acabo por ter alguma razão, porque se a própria instituição não consegue funcionar como devia funcionar, se calhar acaba por me dar razão a mim, ou seja, se calhar nem pode, nem sabe como. Ou se calhar, a instituição está-se a referir à Câmara? Neste caso às câmaras. Ou seja, volta a ser outra vez aquele manancial de pessoas que têm que fazer a diferença. Eu posso imaginar que pretender uma coisa, pretender um espaço, uma instituição, um museu, seja o que for, acaba por ser uma mais-valia para qualquer município. Mas depois dele haver, depois ele tem que funcionar. É verdade que às vezes não funciona bem, mas ele já lá está. Eu posso imaginar que para quem é dono do espaço, neste caso as câmaras, os municípios, os políticos, às vezes nem sabem onde pôr aquilo funcionar bem, se calhar nem sabem, porque aquilo depois vive de pessoas, e é sempre deste princípio que eu estou a falar. Se calhar a cidadania que a sociedade civil transporta por si, é essa que é a obrigação de tomar, de mostrar, de dar outra face, mostrar como é que se faz. Ou seja, a gente já sabe. A gente não se importa estar aqui meia hora a dizer mal. Mas depois era preciso que alguém viesse e dissesse fazer bem. Não sou eu que vou fazer. Está bem, mas já lá vamos então. Era este princípio que continuo a achar que era importante. Muito bem. António Rebelo, Tomar, Convento de Cristo, turismo, temos aqui muito para explorar, muito para dinamizar. Temos aqui pano para manga. Pano para manga, Temos aqui pano para mangas e para 3 ou 4 casacos e ainda sobra tecido. A questão é que não há boa vontade. O normal, disse eu ainda agora, o normal é a ignorância. É isso que é normal, é o que está mais difundido no país, não só aqui, nos outros também. Agora, se com essa ignorância houver vontade de aprender, então podemos ir longe. Está-se a referir aos autarcas que temos? Estou-me a referir a toda a gente. Estou-me a referir aos cidadãos, estou-me a referir aos autarcas, estou-me a referir aos turistas. É geral, é uma atitude geral. Para se poder aprender alguma coisa, tem de haver vontade, tem de haver predisposição. Não se consegue ensinar nada a ninguém que não queira aprender. E esse é o grande problema de Tomar. Há uma recusa sistemática, não sei porquê, não me perguntem, porque eu não sei porquê, nem acredito que seja má vontade, mas há uma questão qualquer, uma espécie de uma barreira. As pessoas não querem aprender. Sempre a criticar a nossa classe aliás, política. tem um exemplo flagrante, que é o seguinte.
Em tempos idos, em 1980 e picos, a Câmara pediu-me, e não era uma Câmara da minha cor política, nem lá perto, mas eu, como tomarense, entendi que o devia fazer. E elaborei o processo de candidatura do Convento de Cristo e da cidade, do Convento de Cristo e do núcleo histórico. Eram 2 processos paralelos. Bom, isso foi aprovado. Bom, esta Câmara, não agora, mas anteriormente, esta Câmara, que é da minha cor política, nunca me perguntou como é que eu me chamava. Podiam ter dito, ou sei lá, você não quer dar-nos uma ajuda, pagando, ou gratuitamente, ou de dia, ou de noite. Não, nunca me perguntaram nada. Contrataram um professor universitário que parece que tinha tratado do processo da Festa da Flor em Campo Maior. Esse professor universitário delegou num doutorando. O doutorando veio aí e falou comigo. Tivemos a conversar um bom bocado, pareceu uma pessoa simpática, mas que caminhava um bocado ao lado dos sapatos em certos aspectos, o que se compreende, porque ele não é de Maré. De maneira que, bom, resultado, isto foi há 3 anos. Não há candidatura nenhuma ainda. A candidatura está emperrada, nunca mais se sabe quando é que a festa saber. Eu, quando elaborei o processo, 5 semanas depois estava na lista da Unesco. Vão dizer, era outro tempo. Não, era um tempo em que sabia fazer as coisas. Há uma parte escrita, e depois há uns telefonemas, e depois há umas conversas com as pessoas, e assim sucessivamente. Não é só de... Já está. António Rebelo, tanto quanto eu me posso perceber, e não é só em Tomar que isso acontece, normalmente os poderes autárquicos consideram-se autossuficientes e para eles pedir a opinião, por mais abalizada que seja, de alguém que seja fora dos circuitos do comércio partidário está particularmente ostracizado. Normalmente, até quando fazem, e agora estou a falar até mais genericamente, quando é feita alguma proposta fora dos circuitos dos partidos, normalmente é ostracizado porque quase todos eles se consideram autossuficientes e tiveram uma visão, têm uma missão bíblica na Terra, seja em Tomar, seja noutros lugares da nossa região, e tem muita dificuldade em aceitar opiniões. Portanto, o senhor foi vítima disso, como é muita gente. No entanto, eu tinha aqui uma questão para lhe colocar, porque, por vezes, a sociedade também não se mexe e não corresponde às iniciativas que, por vezes, surgem, são filtradas, mas caem. Por exemplo, há uns anos atrás, eu lembro-me que em Tomar se falou da ideia do teleférico, que era uma solução que, de certa maneira, dava uma resposta, embora eu pense que seja parcial, para a ligação entre a cidade e o convento. No entanto, esse teleférico acabou por ser vítima. Aliás, em Abrantes também houve uma coisa semelhante, de um teleférico entre o Recio e o Castelo de Abrantes, e também foi um nado morto. Este teleférico pensa que, de alguma maneira, podia juntar o divórcio que há entre a cidade e o convento? Como eu disse anteriormente, terá de haver a médio e longo prazo uma ligação rápida entre a cidade e o convento e a cidade. E, dado o contexto, terá de ser uma ligação não poluente. Agora, no meu entendimento, não pode ser no teleférico. Na altura falava-se no funicular. Sim, nem um funicular, nem um teleférico, porque polui a paisagem. No meu entendimento, a ligação entre a cidade e o convento terá de ser ou um grupo de ascensores, 2 ou 3 ascensores, como na Torre Montparnasse em Paris, por exemplo, ascensores de 10 pessoas ou ascensores de 15 pessoas, cada um, ou, por causa das cadeiras de rodas, designadamente, ou então um ascensor para as cadeiras de rodas, etc., e uma escada rolante, quer dizer, uma série de escadas rolantes. Porquê? Porque podem ser enterrados e porque não são poluentes. Enquanto que o teleférico, não sendo poluente em termos de energia, é poluente em termos visuais. Ninguém está a ver um teleférico pendurado ali na... Eu, pelo menos, não estou. Quer dizer, aliás, o grande problema de Tomarense sempre foi esse. As últimas obras de acolhimento de turistas que foram feitas aqui foram por Malvado do Paiva.
malvado, entre aspas. Eu até tenho muita consideração pelo homem, acho que ele até fez um bom trabalho, mas não é essa a opinião geral na cidade. Vá-se lá saber porquê, mas é assim, pronto. Se calhar porque ele não nasceu cá, ou é qualquer coisa. O que é que ele mandou fazer? Arranjar a estrada do convento, fazer um parque para autocarros e melhorar o parque de automóveis. Bom, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Estrangulou a estrada, porque agora não se podem cruzar dois autocarros, destruiu parte importante do alambor do castelo, fez um parque para 7 autocarros, 7, imaginem a quantidade, um parque de 7 autocarros, que é do género deste da Várzea Grande. O da Várzea Grande, por acaso, é para 8. Também é um parque enorme, não é? 8 autocarros da Várzea Grande. Ao lado da rodoviária, a gente imagina o jeito que aquilo faz, não é? Uma coisa... Bom, e na Serrada dos Cães, que são 40 lugares, não é? 40 lugares, descuidaram-se, deixaram as raízes das pinheiras à vista e as pinheiras foram à vida. Veio um vendavalzito e as pinheiras desapareceram todas de lá, que foi bastante. Conclusão, foi uma desgraça geral, a culpa não foi o pai, claro, foi do projeto e companhia, mas lá está a tal falta de informação, porque aquilo nem era para fazer, aquilo foi dinheiro mal gasto. Um monumento que já na altura recebia mais de 200 mil visitantes por ano. Fazer um parque para 7 autocarros e 40 automóveis, estamos a brincar com quem? Muito bem. Ok, vamos ver então aqui o que nos diz o Paulo Moura, que propostas tem para tomar, e eu vou ser mais objetivo. Se fosse Presidente de Câmara, como é que iria fazer esta diferenciação? Como é que punha Tomar no mapa? O Tomar está no mapa. O Tomar tem o Nabão, tem os Templários, tem o Caminho de Cristo. Mas Tomar ainda, está no mapa. Tem por ainda gente, mais tem, no mapa. Tem uma história que é a perder de vista, não é certo? Pois é, isso, é sempre esse querer mais é que eu acho que não sei se é boa ideia. Porque toda a gente quer sempre mais, não é? E depois querer mais às vezes não leva a lado nenhum porque a dispersão é completa. E por isso aquilo que eu estava a propor era um bocadinho ao contrário. A gente já lá vai se eu fosse Presidente da Câmara, que era uma coisa que eu não queria ser. Mas a gente já lá vai. Cada vez que a gente dispersa, cada vez que a gente quer ir mais para a frente, alguma coisa fica para trás. E por isso, quando eu propunha que nada fosse pessoas, era também nesse sentido. Vamos ver se com calma se que aquilo está a ser feito é correto, se não é correto, com quem é que a gente conta, porque eu não sei se a gente sabe com quem conta, porque é que são os parceiros. Claro que eu estou meio pequeno e com certeza que está de saber, não é? Mas era preciso que fosse dado expressão e que estas pessoas pudessem também participar nestas decisões. Se eu fosse Presidente da Câmara, claro, era tudo mais simples, que era... obviamente que o processo político democrático tem essa desvantagem, que é as partes têm que ser ouvidas e têm que concordar. Quando isso não acontece, levamos para aquilo que são as incompetências, digamos, do poder político, toda a gente se queixa, porque nunca está feito, aquilo nunca avança à nossa maneira. Porquê? Porque há lobbies, porque há interesses, porque há isto, porque há aquilo, porque não há maioria, porque... É esse o preço a pagar de nós termos, se calhar, uma democracia. E, nesse sentido, continuo a achar que, sendo eu Presidente da Câmara, não sendo Presidente da Câmara, sendo o poder político, decida bem, decida mal, continuo a achar que o que está deste lado é que era importante, que era preciso que isto fosse expresso e fosse público, aquilo que Tomar faz, e mais nenhum sítio, se calhar, se faz aqui nestas redondezas, nestes municípios amigos. Paulo, faz favor. Hoje em dia há muitas dinâmicas sociais e muitas dinâmicas políticas que passam por um efeito de escala. Lisboa beneficia dessa escala, o Porto também, Braga e Coimbra esforçam-se por obter, e nós, na nossa região, e agora estou a ver Tomar no seu enquadramento, no seu contexto, é verdade que Tomar tem aspectos de liderança. Ainda recentemente, no Portugal City Brand Ranking dos 100 municípios da região centro, Tomar estava em 10º ou 12º, não sei precisar, mas estava numa classificação elevada.
Simplesmente o que se assiste é que Tomar é uma pequena cidade, mas temos próximo Orém, temos Fátima, temos Torres Novas, temos o Entroncamento, temos Abrantes e nenhuma delas é prego suficiente para tirar a cabeça de fora do plano. E houve uma altura, houve um embrião que foi um nado morto, outro nado morto, como o triângulo industrial de Torres Novas, com Tomar e Abrantes, que foi um esforço de conjugar nos anos 70 eram 3 razoáveis cidades industriais, procurar conjugá-las, procurar criar um efeito de escala e dizer a Lisboa-Porto, atenção, há aqui uma região que tem poder e que tem influência e que tem indústria, também queremos ser uma voz. O que acontece é que nos últimos anos, e apesar da criação do Médio Tejo, que seria uma boa oportunidade para conjugar e para fazer convergir estes esforços, uma coisa é certa, aquilo que parece evidente é que cada um dos municípios, cada uma destas cidades, está por si e se existe algum marketing para projetar para fora uma imagem de aproximação, não chega a haver fios para atar esta ligação. Acha que a nossa região, e agora pondo a questão, não está, e Tomar especificamente, não está a ser vítima desta falta de capacidade de diálogo que há entre os autarcas, mas os autarcas não são os autarcas atuais, são os atuais e são das últimas décadas, desta falta de capacidade para criar efeito de escala. Não faço ideia. Dito assim dessa maneira, não faço ideia. Aquilo que eu sei é, se for verdade aquilo que tu dizes, é que eles não se entendem, não é? Pois, mas isso é problema deles. Eu nem me quero meter nisso. Aliás, por isso é que eu não sou Presidente da Câmara. É porque, se eles quiserem, eles entendem. Mas tudo passa por um efeito de liderança. Tudo passa até para ter uma voz. É verdade. E aqui ninguém tem voz, ou se tem uma voz baixinha. É e se há lideranças, são lideranças para 4 anos e para arregimentar a paróquia. Porque daqui a 4 anos há de novo eleições, não é? E a questão é esta. Não tem faltado coragem aos autarcas da região para afirmarem uma voz própria? A minha posição aqui não é bem defender, fazer análises, nem avaliar aquilo que é o poder político. Antes, pelo contrário, aquilo que eu estou a fazer aqui é exatamente o oposto. Desvinculo-me, digamos, dessa parte da conversa. Eu acho que o poder político tem tudo para fazer aquilo que quer, por muito que a gente diga que não, ou que está mal feito. E depois aquilo que eu estou a propor, há questões de estratégia, há questões de estratégia e para atingirmos objetivos. E se não temos uma escala suficiente, há que recorrer a novos patamares e a novos níveis. Aquilo que eu estou a propor é exatamente o oposto disso. Por isso, aquilo que acontece com este jogo, digamos, com este jogo político é uma coisa. E aquilo que eu estou a tentar provar é que há de haver, com certeza, uma outra forma, há de haver outra voz e outra posição, que é aquela que é da sociedade civil. Não, Paulo, mas tem que haver uma dinâmica mais forte e tem que haver uma voz mais forte, porque senão o comboio de Tomar e o do entroncamento, que levam a região toda, porque levam gente de Abrantes, levam gente de Torres Novas, além de Tomar e do entroncamento e da Barquinha, gente que faz da vida durante 30 anos, a vida deles é um pêndulo entre a nossa região e a região de Lisboa. Porquê? Porque aqui não se cria dinâmicas de trabalhos, e sobretudo trabalhos qualificados, capazes de segurar essas pessoas, capazes de segurar talento, e este ranking que eu falei há pouco também tem a ver com a fixação de talento, e em Tomar designadamente, eu duvido que haja cidades na Europa que, tendo um convento de Cristo, não tenham feito dele, ou não tenham conseguido fazer do seu convento de Cristo uma dinâmica empresarial, uma dinâmica comercial, uma dinâmica económica muito mais poderosa do que a frágil dinâmica que há em Tomar. Queria resumir a minha posição, que era, eu não sei se desconfio que não, que as propostas feitas aqui a esta mesa, nestas 5 sessões, se levam a algum lado. Com certeza que não levam.
Quer dizer, nós não vamos decidir se aquilo que é falado aqui não vai ser decidido por ninguém com dinheiro ou poder para o fazer. A gente não tem o dinheiro nem o poder e por isso limitamos a fazer aquilo que eu estou a falar, que é, estamos aqui exatamente a discutir estas ideias. Porque depois, aquilo que o Sr. Presidente faz, o Sr. da Câmara faz com os seus amigos, eu não faço ideia como é que eles se organizam. Mas também não é disso que eu estou a falar. Estou a falar exatamente desta possibilidade que nós temos, também desta possibilidade, de estar aqui exatamente a falar de coisas. Sabendo que daqui não vai ser nenhuma decisão, ou seja, nenhum dos projetos vai ser financiado, em princípio, e vai ser aprovado por nenhum fundo comunitário. Vou só fazer uma última questão, que é o seguinte. Tomar tem um passado industrial histórico. Houve grandes empresas que estiveram fixas. E chegou a candidatar-se a este triângulo, como eu referi, nado morto. Tudo isto passava por uma forte capacidade de atrair capitais. Hoje, uma voz sozinha provavelmente não vai ter esse efeito de atrair o investimento, seja nacional, seja internacional. Mas se conseguisse emergir aqui um arquipélago de cidades que falavam no mesmo idioma, que tinham uma estratégia comum e que tinham projetos que pudessem ser convergentes, é possível equacionar a possibilidade de, há sempre pessoas atentas, de ser um bom canal para investimento de capital na região. E já fixavam pessoas... Se essa emergência de pessoas se juntassem as pessoas de que eu falo, que é uma espécie de pessoas que têm que são dedicadas a uma cidadania que, para todos os efeitos, é louvável, melhor ainda, por isso estamos a dizer uma coisa, ou seja, estamos a complementar aquilo que são as nossas ideias. Muito bem, voltamos então. Não sei se o Manuel tem mais alguma questão para o professor António Rebelo. Punha-lhe a questão também da escala e da conjugação da fala de Tomar com as cidades vizinhas, com entroncamento, com Torres Novas, Abrantes, Orém e Fátima. Estive a ouvir com atenção e recordei-me de uma triste experiência. Não vou contar em detalhe porque levaria muito tempo. A uma dada altura, convidado por um vereador da AD, que não é nada, nunca foi, nem é a minha, não tem nada a ver, acabei por me encontrar em Santarém com os 21 concelhos do distrito à volta da mesa, na qualidade de assistente técnico de um vereador da Câmara de Tomar, que era um vereador da AD. E aconteceu uma daquelas cenas à portuguesa. Os presidentes de Câmara, alguns que eu conhecia bem, ficaram admiradíssimos, perguntaram o que é que tu estás aqui a fazer, sabiam que eu, na altura, era filiado no Partido Socialista, não entendiam o que é que eu estava ali a fazer. Eu disse, não, eu estou aqui na qualidade de assistente técnica e do vereador, que me pediu para vir com ele, de maneira que, pronto, está bem, para esclarecer o problema. Passado meia hora, o vereador em questão alegou que tinha aulas em Lisboa, porque era trabalhador estudante, mas você dá conta do recado, de maneira que você fica aqui e tal, não sei quantos. Pronto, e a partir daí eu fiquei sozinho, perante os 21 presidentes de Câmara, e, mal ou bem, lá fui conduzindo o barco, de tal maneira que, passadas 4 horas, chegou à conclusão que a região, porque se tratava de fundar uma Comissão Regional de Turismo, e a uma dada altura chegaram à conclusão que realmente devia vir uma Comissão Regional de Turismo para Tomar e que Santarém fazia outra Comissão Regional. Porque a minha posição tinha sido sempre a mesma. Eu antes tinha conversado com o pessoal da então APU e o acordo a que tínhamos chegado era este. Tomar não fará parte de nenhuma Comissão Regional de Turismo que se chame do Ribatejo ou que tenha a sede em Santarém. Era esta a posição. E eu daí não saí. E levei a documentação que entendi que devia levar, levei uma saca de guias turísticos e companhia, e tentei explicar que realmente isso tinha razão de ser, que nós não temos nada a ver com Santarém, em termos de património,
em termos de história, não temos nada a ver com Santarém. E que temos imensos recursos que estamos dispostos a partilhar, como é lógico, mas desde que sejamos nós a liderar. Bom, chegada essa conclusão, em Tomar foi criada uma Comissão Regional de Turismo, em condições tão caricatas, que foi um anterior presidente da Câmara que veio ter comigo ao PEP, que na altura já era vereador, já era outra Câmara, não é? Era uma Câmara AD e era o presidente anterior, que era do PS, que não interessa o nome. Não interessa o nome, embora, por exemplo, o Carlos já esteja bem a ver quem era e toda a malta daqui está a ver quem foi o presidente antes da AD, não é? Portanto, e diz, estamos enrascados. Vem para aí, vai ser criada aí uma Comissão Regional de Turismo e a gente não sabe que nome é que lhe há de dar. Você não dá uma ajuda? Eu digo, eu dou. Deixa cá ver um guardanapo que eu já lhe dou uma ajuda. E peguei no guardanapo e peguei no esferográfico e disse, olha, pode-se chamar Comissão Regional de Turismo dos Templários. Mas isso é muito corriqueiro. Também se pode chamar Comissão Regional de Turismo da Floresta Central, que já é mais original. Ou então pode chamar Comissão de Turismo da Floresta, da Comissão de Turismo das Albufeiras, porque alberga 3 albufeiras. Bolsão, Cabril e o Castelo de Bode. Porreiro, muito obrigado. Levou os 3 nomes no guardanapo, foi por aí fora. No outro dia vinha saber que o nome que tinham escolhido era Comissão Regional de Turismo dos Templários, Floresta Central e Albufeiras. E eu pensei para mim, bolas, olha, se eu tenho indicado 10 nomes, hein? Ficava uma coisa deste tamanho. Bom, onde é que eu quero chegar com isto? Resumindo e concluindo. A Comissão de Turismo, esta Comissão de Turismo durou mais de uma dezena de anos, não houve cão nem gato que não fosse presidente da Comissão, a mim nunca mais ninguém me perguntou coisíssima nenhuma, até que, a uma dada altura, como não conseguiram fazer nada de jeito, o Governo extinguiu a Comissão de Turismo. E lá se foi a tal cooperação regional, eram 9 conselhos. 9, não eram 13, eram 9. E, olha, paz à alma da Comissão de Turismo. E mal empregado tempo que eu gastei em Santarém. E já agora, por curiosidade, acrescentar que o edifício continua devoluto há mais de 10 anos. E, pô, não, essa é outra piada. Entretanto, no quadro dessa Comissão Regional de Turismo, o primeiro presidente, que era do CDS, também não digo o nome, mas conheço, é o meu particular amigo, comprou o anterior edifício do Banco de Portugal por uma bagatela de 49 mil contos. Na altura ainda eram contos. António Rebelo, eu não percebo a crítica. Deixe-me só concluir. Deixe-me só concluir, se faz favor. Desculpe interrompê-lo, deixe-me só concluir. Comprou a sede da Comissão Regional de Turismo, instalou lá a Comissão Regional de Turismo, a Comissão Regional de Turismo foi extinta e os bens foram transferidos para o Turismo de Lisboa. Quando mais tarde a Câmara de Tomar pediu para ocupar a sede mediante renda, não sei o quê, o Turismo de Lisboa disse, não senhora, não deixou e a sede continua de Continua volume. vazia. Muito bem, vamos ter que terminar esta primeira parte desta conversa por agora. A nossa emissão online vai terminar. Agradecemos a vossa atenção. Vamos continuar aqui na sede do Fatias de Cá a nossa conversa presencialmente, mas não com transmissão online. Para a semana vamos ter como convidados, posso anunciar, António Paiva, ex-presidente da Câmara de Tomar, e Carlos Carvalheiro, o diretor artístico do Fatias de Cá. Portanto, por agora é tudo. Boa noite.
Vai escrever.